Como saber a quantidade certa de calda para o seu bolo de festa? Essa parece ser uma pergunta muito boba, né? Mas tem muita gente que tem dúvida. Outra coisa tem profissionais que falam a quantidade de calda que tem que ser colocada em cada bolo. Eu já não gosto muito de indicar a quantidade de calda para cada bolo, pelo seguinte, gente. Calda não é igual a recheio, a quantidade de recheio e quantidade de massa, certo? Por quê? Porque quando eu asso o meu bolo, eu posso deixar ele no ponto certo, o cozimento dele terminou, eu pouso minha mão ou a ponta do meu dedo em cima do meu bolo, ele dá uma leve baixadinha, mas levanta como uma esponja e ainda permanece claro em cima e tá na hora de eu tirar. Ainda fica a marquinha da ponta do meu dedo em cima do bolo. Essa é a forma correta de se tirar um bolo, mas eu posso me distrair um pouquinho e esse bolo assar um pouco mais. O que que acontece quando eu esqueço um pão em cima da minha frigideira quente? De manhã eu tinha ali um pãozinho dormido, eu resolvi passar uma manteiguinha e aquecer esse pão para tomar café da manhã. Daí eu esqueci a frigideira quente com esse pãozinho em cima. Então, quando a gente faz isso, o que que acontece com o pão, gente? Ele vira uma torradinha incrível, deliciosa, amanteigada já. Mas ele fica durinho, ele fica uma torradinha. A mesma coisa acontece com o seu bolo quando ele fica mais tempo no forno. Claro, ele não vai virar uma torrada tão fácil. Eu só dei o exemplo para que você entenda que quando um bolo fica mais tempo no forno, ele perde mais líquido, deixando a sua massa mais dura, escura e por aí vai, tá? Então, a quantidade de calda que eu vou usar em um bolo que passou do tempo no forno é um pouquinho maior do que aquele bolo que eu tirei no tempo certo, aí sim ele vai receber a quantidade de calda ideal. Outra coisa que eu não posso desconsiderar é o tipo de massa que eu estou utilizando, tá? Então, gostou desse tema? Já senta o dedo no like, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Isso não vai demorar muito. Você me vendo, você consegue estar fazendo tudo isso. Não precisa nem pausar o vídeo, não é mesmo? Se você já é inscrito no canal, não esqueça de verificar sua inscrição, tá? Verifica se está chegando as notificações para você ou não e, se for o caso, você se desinscreve e se inscreve outra vez para garantir que o YouTube retorne a te enviar aí os vídeos, tá? De repente você está muito tempo sem ver meus vídeos e tal e não está recebendo mais as notificações. Então, se desinscreve, se inscreve de novo que você vai voltar a receber a notificação do YouTube, tá? Para você que não me conhece, meu nome é Maria da Guia e minha especialidade são bolos de festas padronizados para minhas alunas zerarem o desperdício na sua cozinha, sabendo o que está fazendo, sabe? Quantidade de tudo direitinho é a chave para o sucesso do seu negócio e você parar de ter prejuízo. Também sou especialista em alfajores gourmet argentinos, o doce que tem a maior validade para o seu trabalho de fácil venda, tá? E sem ter nenhum tipo de conservante. Basta aprender a técnica correta de, claro, preparo e embalagem e armazenamento, certo? Continuando aqui, se você tiver interesse em aprender algum desses cursos comigo, ou de alfajor ou de bolo padronizado, fala comigo pelo WhatsApp que está aqui abaixo sempre, tá? Que eu posso te ajudar. E aí são cursos pagos, ok? Então, o contato do WhatsApp é apenas para tirar dúvidas a respeito de cursos, certo? Agora, vamos prosseguir. A quantidade de calda também muda de acordo com o tipo de massa que você vai estar utilizando. Quanto mais farinha de trigo eu tenho no meu bolo, um pouquinho mais de calda ele pode ser capaz de absorver. Mas isso não significa que eu precise colocar. Uma massa amanteigada, por exemplo, ela tem a umidade da manteiga, do açúcar, certo? Ela tem a umidade do ovo também, as gemas, ela também traz umidade para o meu bolo e estabilidade. Então, o leite traz gordura, umidade também. Então, eu preciso entender daquilo que eu estou fazendo. Agora, se eu tenho um pão de ló, ele vai pegar menos calda. Se eu tenho uma massa com óleo, uma massa esponjosa, sei lá, uma massa chiffon, ela vai receber outra quantidade de calda. Então, é preciso estar atento para todos esses detalhes, porque a mesma regra não vale para tudo, tá? Então, é por isso que eu não padronizo, porque tem gente que costuma
querer essas informações todas prontas. E não, a confeiteira ela precisa entender do que ela está fazendo para ela executar um bom trabalho, tá? Então tem confeiteiras que trabalham, por exemplo, com massa chiffon, massa amanteigada e massa pão de ló. As três massas serão tratadas da mesma forma? Claro que não, gente. Cada calda, essa confeiteira vai escolher uma calda, cada bolo desse, cada massa, desculpa, ela vai escolher uma calda diferente, tanto para agregar sabor àquela massa que não tem tanto sabor, quanto para trazer umidade, tá? E a quantidade de calda também vai mudar. Então seria muito imprudente da minha parte chegar aqui e dizer para você que tem uma fórmula mágica para isso. Não tem. A fórmula é você estudar, aprender, ok? E também conhecer o seu forno, o tempo de forno que vai definir a quantidade de calda. Se eu estou atenta no meu trabalho, tiro no momento certo, no ponto que assou, o meu bolo vai pegar muito menos calda. Se eu trabalho com uma massa amanteigada, que já é gostosa, úmida, fofinha, macia, maravilhosa, sem cheiro de ovo, que eu tiro ela no tempo certo, se eu não quiser molhar, nem preciso. E se eu quiser molhar, eu vou molhar e vou colocar uma calda de sabor neutro, que vai trazer mais validade para esse bolo e também apenas uma leveza, trazer uma leveza maior ali para minha massa, sem ser irresponsável. Calda, gente, é o seguinte, é melhor você pecar pela falta dela do que pelo excesso. Pela falta, o cliente vai dizer, no próximo bolo você pode molhar um pouquinho mais? Eu gosto de bolo mais molhadinho, do que o cliente chegar para você e dizer assim, o bolo desabou. Ele vai esquecer que ele te pediu um bolo bem molhadinho e você, na ânsia de agradar seu cliente, você vai fazer o que ele te pediu. E é o maior erro que você pode cometer. Você precisa sim atender o seu cliente de acordo com o que ele te solicitou, desde que isso não traga para você o risco desse bolo desabar. Porque se esse bolo desabar, o cliente vai culpar você. Porque você que é profissional e ele está certo. Porque você que é profissional, você que tem que dizer para ele até que ponto ele pode ir. Ele vai dizer, eu quero um bolo bem molhadinho, você vai responder, molhadinho sem que ele desabe no caminho, tá? Então o bolo de festa não é um bolo de pote, não é um bolo na travessa, não é um bolo alagado, tá? Um bolo de festa é um bolo que precisa ter uma certa estrutura para que esse bolo chegue no local da festa, para que as fatias sejam cortadas corretamente e não quando o cliente passe a faca no bolo ou a espátula, esse bolo abra e desmorone todo, se ele não desmoronar no caminho. Então, se o cliente gosta de um bolo bem molhadinho, faça para ele um bolo na taça, um bolo na travessa, um bolo alagado, que esteve tão na moda, né? Enfim, agora um bolo de festa decorado não combina com um bolo alagado. Não combina com uma enxurrada de calda. Não é um bolo de tsunami. Tá? Então, é preciso você saber orientar o seu cliente. Por isso que dentro do meu curso completo de bolo, eu tenho um módulo com aulas de atendimento ao cliente desde o primeiro contato pelo WhatsApp até o pós-venda. Porque isso é muito sério. A gente, como confeiteira, tem que saber orientar o cliente. O cliente não sabe. Ele vai te pedir as coisas mais loucas. Eu gosto do bolo bem molhadinho. Só que a umidade desse bolo, quem traz não é apenas a calda. Tá? A gordura, o açúcar e tudo mais vai trazer também umidade para esse bolo. E isso é importante também você saber e você passar isso para o seu cliente. Nem tudo que o cliente pede é possível você fazer, mas para isso você tem que entender do que você está fazendo. E é nessa hora que um curso te faz tanta falta, para você se especializar. Porque afinal de contas, nem tudo você consegue encontrar de graça no YouTube. Né? Essa informação que eu estou te trazendo agora. Você tinha encontrado ela em outro lugar? Seja franca comigo. Escreva aqui embaixo nos comentários se você já tinha encontrado essa informação em outro lugar de forma gratuita. Tá? Se você já pagou algum curso que te dizia isso que eu estou te dizendo aqui, comenta aqui embaixo comigo. Quem já pagou o curso, tudo que tinha lá no curso estava também gratuito no YouTube? Não, gente. Olha, um curso ele tem princípio, meio e fim. Ele ensina as técnicas, ele te ensina o caminho, ele te diz os problemas que pode acontecer se a confeiteira, a mentora que estiver aí te fornecendo esse curso for honesta, né? Um curso, ele tem a possibilidade de você falar com esse professor, de você tirar suas dúvidas, diferente daqui no YouTube. Aqui no YouTube, eu não vou tirar todas as dúvidas que você possa ter,
Porque eu não tenho tempo para isso, para poder, por exemplo, estar atendendo no WhatsApp todos os seguidores. Os alunos já é diferente. Os alunos, eu dedico um tempo do meu dia para atender as minhas alunas. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com as minhas alunas. Elas têm um grupo no WhatsApp, né? Eu atendo uma por uma. Diferente do seguidor, que não tem como você atender. Eu tenho hoje quase 50 mil inscritos aqui. Como que eu vou atender a todos? Não tem como. Não é mesmo? Então, trabalhe com equilíbrio na cauda, trabalhe de forma sensata, pensando antes de fazer. E sim, se especialize quando você puder. Ai, Maria, não gosto do seu jeito, acho que você só está querendo vender curso. Beleza, compra com outra pessoa, cara. Não tem problema. Sol nasce para todos, tá? Então, se você está achando que eu estou falando isso só porque eu quero vender curso, não tem problema. Compre com outra pessoa. Se a outra pessoa te fornecer tudo isso que eu estou te dizendo, te oferecer um grupo do WhatsApp, te oferecer suporte, enfim, tirar as dúvidas que estão dentro do curso, as dúvidas que apareceram no dia a dia, tudo isso, cara, você encontrou uma mentora sensacional. Então, não precisa ficar focada em mim, se você não quiser. Se quiser, claro, eu vou ter o maior prazer de te ajudar. Mas se não quiser, não tem problema. Só estou te orientando aqui de forma gratuita para que você siga o melhor caminho, para que você evite prejuízo se você é iniciante, tá? E tem muita gente que já está trabalhando com bolo, já tem muito tempo e erra nessas mesmas coisas que eu estou dizendo aqui. Por quê? Porque acha que vai conseguir tudo sozinha e que vai conseguir encontrar todas as respostas sozinha. Pode ser, né? Talvez, estou torcendo por você. Mas eu nunca encontrei, não vou mentir para você, eu nunca consegui encontrar todas as respostas que eu queria de forma gratuita, tá? Ó, espero que tenham gostado, Deus abençoe, até o próximo vídeo. E se você tiver algum tema, quer sugerir algum tema para eu gravar para você, ter alguma dúvida sobre algum outro tema da confeitaria, deixa aqui embaixo nos comentários, que assim que possível eu gravo para você. Até o próximo vídeo.